Oi, gente, tudo bem? Essa aula é sobre a competência 4, né? E eu considero essa aula muito importante para que vocês possam fazer aí um excelente texto dissertativo argumentativo. Eu irei compartilhar com vocês a tela de diversas explicações, né, que eu considero relevantes para o dia de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Acho que é aqui. Isso, deu certo. Há muito tempo que eu não faço isso, por isso que eu fico sempre com dúvidas. E eu quero ser bem rápida nesse vídeo, né? Porque a nossa aula é bem menor no dia de hoje. Então vamos lá. Eu tenho um material aqui que é sobre a competência que vocês irão ver, e eu já selecionei aqui a página que nos interessa. Quando a gente fala de competência 4, nós estamos falando sobre a capacidade que o candidato tem de relacionar o que disse anteriormente com o que vai dizer. Então, essa capacidade de relacionar é como se fosse um tubo de conexão, né? Então, você tem um tubo, você tem outro tubo, você tem dois dizeres, e entre esses tubos, né, você precisa conectá-los, né? Então, o que você disse e o que você vai dizer tem que ter algo em comum, né? Algo sequencial. Então, há necessidade desses elementos coesivos. Então, aqui tem uma ilustração sobre como é que ocorrem esses elementos coesivos. Nós temos uma relação deles intraparágrafos, né? Intra quer dizer dentro do próprio parágrafo. Então, nesse parágrafo aqui, todinho, né? O que é intra? Olha só, eu tenho todo o texto, né? Todo um dizer anterior, e eu inseri aqui um elemento coesivo intraparágrafo. Imediatamente após essa pontuação, eu vou estar continuando a falar sobre isso aqui, né? E como é que eu continuo falando sobre o que eu disse? Incluindo aqui um elemento coesivo. Né? Isso é fundamental para o seu texto. Repare que esse elemento coesivo, ele vai acontecer depois de todos os pontos finais, né? Então, por exemplo, aqui, esse o quê? Esse dizer anterior que você disse, você vai continuar, nananana, né? Aí você fez uma determinada afirmação, e depois você veio aqui, ó, com uma conjunção, que é uma conjunção adversativa, né? Entretanto, porém, e aí você vem, nananana, certo? Lembrando que aquilo que eu disse, né? Você não tem um parágrafo com um único ponto final. Repare que nesse exemplo aqui, que é um exemplo da banca mesmo, né? Aqui tem 3 pontos finais nesse primeiro parágrafo. Né? Eu sempre digo que é importante você inserir mais de um, sempre. E também, o que eu disse para vocês é que aqui, né? Para uma redação mais tranquila de ser lida pela banca, é necessário que você insira aqui o seu ponto de vista, sua tese no último parágrafo, ok? Os próximos parágrafos será o desenvolvimento e a conclusão. Olha só, agora nós temos um elemento coesivo interparágrafo. Por quê? Porque você disse algo aqui, né, anteriormente, e esse dizer todo, ele não pode estar solto aqui. Você precisa relembrar por meio de um elemento coesivo o que você disse com o que você vai dizer. Então, olha só, diante desse cenário, que cenário? Do cenário que você falou aqui anteriormente no primeiro parágrafo. Então, isso é um elemento interparágrafo. Isso vai ser avaliado também nessa competência. E aí, outra questão que eu quero mostrar para vocês, né? Voltando aqui no entretanto, lembrando que todas as coordenadas adversativas vêm sempre com uma vírgula, né? É uma regra. E, ocasionalmente, as outras também podem vir, tá? Olha só, diante desse cenário, nananana, disse alguma coisa e imediatamente após, né?
eu dizer aquilo, eu vou conectar o que eu disse ao que eu vou dizer aqui. Quando eu falo de elemento coesivo intraparágrafo, eu estou falando desses que estão após o ponto final, mas também aqueles que estão dentro da sua frase. Olha só, isso, né? Você disse algo, né? E aí você teve a necessidade de trazer um conectivo aqui. Então, tudo isso é contado na competência 4. Repare que não há repetições, né? Nem entre os elementos coesivos intraparágrafos, olha, não tem nenhuma repetição. E nem os interparágrafos, né? O que estão entre os parágrafos. Há uma diversificação. Então, a sua capacidade também de diversificar, ela será levada em conta, certo? Ó, do mesmo jeito, nós temos aqui, ó, o próximo desenvolvimento. Por outro lado, né? Então, por que colocou-se por outro lado? Porque mostrou um lado da questão, né, do candidato, e imediatamente vai mostrar outro lado nesse próximo parágrafo. Então, perceba que há mesmo uma conexão. O texto não é um emaranhado de coisa solta. Muitas vezes, o que pode ocasionar quando não há a presença desses elementos coesivos? Inter e intraparágrafos. O que vai acontecer é que seu texto vai ficar sem além de ficar sem conexão, ele também vai trazer muita circularidade, né? Por quê? Porque quando você não traz elementos coesivos, eu posso pegar um trecho desse texto sem elemento coesivo, posso pegar ele, colocar ele aqui, posso pegar esse que está aqui, posso colocar aqui, né? Então, não há um encandeamento de ideias quando você não coloca esses elementos coesivos. Então, é de fundamental importância, tem toda a razão de ser pontuada. É só no texto dissertativo argumentativo? Não. É também no texto artigo de opinião, tá? Que é um dos gêneros desse tipo de texto que traz os argumentos. E aqui, olha, portanto, logo, são as conclusivas, né? Vocês estudaram as orações coordenadas conclusivas, e aqui você tem uma série de interparágrafos que você pode inserir aqui, daqui a pouco a gente vai ver, né? Tendo em vista que, então, é importante que quando você faça um texto, você se preocupe com esses elementos coesivos. Existe uma lista, né, que a gente sempre disponibiliza para os alunos. Eu tinha essa lista que eu entregava em sala de aula, e agora eu disponibilizei num link para vocês essa lista, tá? Não é esse. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu compartilhei com vocês essa página, né, que traz essa tabela de elementos coesivos, né? Então, por exemplo, se você quer dar um sentido de relevância, né, você fala assim, em primeiro lugar, antes de mais nada. A banca, gente, sempre vai trazer uma novidade, né? Por exemplo, se você trouxer o em primeiro lugar nesse último Enem, ele não vai ter valor, né? Primeiramente, primordialmente, eles entendem que esse conectivo, ele não pode ser levado em conta, uma vez que ele não está se vinculando a algo anterior, né? Não concordo, mas é o entendimento da banca. Então, mesmo que não tenha esse entendimento, ainda assim você pode usar, que você não sofrerá penalidades por causa do seu uso, né? Se você quer dar a intenção de anterioridade, posterioridade, de frequência de duração, olha o tanto que tem aqui, né? Frequentemente, por vezes, não raro, ao mesmo tempo, né? Depois aqui nós temos outra que é de semelhança, de comparação, tem esse condição, hipótese, né? Olha só, desde que, ainda que, caso, eventualmente. Toma cuidado, gente, com essa hipótese inserida na conclusão. Por quê? Porque quando você faz uma proposta interventiva que tem essa hipótese, essa condicional,
aí você não consegue uma nota muito boa. Você pode colocar essas hipóteses, esse se, esse caso, eventualmente, outros conectivos, nas outras partes da redação. Na conclusão, não é desejável, porque você será penalizado, tá? Continuação de dúvida, não vou aqui dizer todos, né? Olha, mas são muitas, tá? Essa tabela aqui, ela é bem interessante de vocês estarem utilizando quando estiverem fazendo o treino das redações de vocês, né? Porque foge mesmo, né? Que elemento, porque tem que ser diversificado, senão você vai acabar num vício. Eu tenho observado muito esse vício. Às vezes o aluno coloca assim, 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 e essa repetição, ela é penalizada. Então, qual é o conectivo que eu posso substituir porque eu já usei aquele? É sempre nesse sentido, tá? Aqui tem uma lista também, outra lista que tem mais algumas coisas, né? Que são de conectivos. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Calma aí, gente, me perco às vezes. Ok. Voltando aqui, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Desculpa. Tomar cuidado com as inadequações, tomar cuidado com a repetição, sempre colocar um elemento coesivo entre um e outro é importante. Vocês viram que não carregou, né, gente? Não sei o que foi. Vou ter que ver aqui se vai carregar, para que eu possa mostrar outras questões aqui com você. Então, assim, como é que você consegue 200 pontos na competência 4? Para que você consiga os 200 pontos, você deve inserir conectivos após cada pontuação, dentro das frases, né, das frases que você estiver inserindo, você observa se você colocou, né, é lógico que você não vai colocar também, gente, a rodo, né, sem ela ser necessária, você vai colocar porque ela é necessária, há uma urgência daquela conexão para que a sua ideia não fique solta e não fique estranha. Então, não é também ir lançando todo tipo de conectivo, porque o excesso também será penalizado. Então, qual é o conectivo que está faltando nesse meu dizer? E ficou estranho, ficou parecendo que está solto ali. Que conectivo que eu posso colocar ali? Linkando com o que eu disse anteriormente. Eu sempre uso essa técnica, né? E aí eu faço uma pergunta para mim mesma quando eu estou escrevendo também. Esse conectivo já foi utilizado? Qual o outro que eu posso substituir por este? Né? E aí, quando eu estou diante de uma prova, você vai ter que lembrar mesmo, que você não pode levar essa lista. Mas quando eu estou ali no exercício de uma atividade, eu vou mesmo numa lista, tá? Eu tenho até uma lista particular, vou mostrar para vocês, que eu fui montando de palavras. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Palavras coesivas. Ah, tá aqui. De palavras coesivas, só que é tão particular, ela é tão rústica, que eu não compartilhei, mas olha só. É porque muitas vezes os conectivos eles acabam caindo no gosto, né, do candidato e acaba ficando sendo muito usado. Então eu criei essa lista aqui, que também é um recurso coesivo. Olha só, é interessante destacar, né, a questão descrita suscita nananana, né? Em consonância com a autora, né? De repente eu coloco uma expressão de um autor ou de uma autora e eu tenho que linkar, gente, isso é muito importante. Quando você coloca um intertexto no seu texto, ou seja, uma frase de algum pensador, quando você coloca, por exemplo, um livro que você leu que tem a ver com aquilo que você está discutindo, você precisa colocar um elemento coesivo, né? Esse elemento coesivo, ele vai linkar aquilo que você colocou com aquilo que você vai dizer e que tem a ver com o seu argumento. Não pode deixar ele ali solto, né? Ele tem que linkar com o seu dizer. E é muito comum o aluno colocar ali, né? Não um aluno, mas o candidato, na verdade, ele coloca o intertexto e deixa ele ali solto, achando que ele por si só vai se ligar ao que você estava debatendo, ao que você estava dizendo. Então, você tem que linkar
aquele intertexto com seus argumentos, né? Como é que você vai fazer? Igual aqui, ó, em consonância com a autora. Olha só, você coloca ali, vamos supor que deixa eu ver, vocês leram um conto, né? Do Machado de Assis, sobre, por exemplo, a cartomante que a mulher é morta. E vamos supor que o tema é violência contra a mulher. Então, você coloca assim, ó. No conto A Cartomante de Machado de Assis, Rita ingenuamente se envolve com um relacionamento fora do casamento e acaba morrendo pelas mãos do seu marido. Em consonância com essas ideias do conto, acreditamos que as mulheres. Nananana, certo? Então, eu sempre tenho que discutir, né, aquilo que eu insiro enquanto elemento coesivo, certo? Então, aqui eu tenho uma listinha. Eu vou deixar essa lista para vocês também. Pode ser que ajude em alguma coisa, né? É uma lista muito particular, inclusive aqui, ó. Olha só, uma que ninguém usa, né? Que eu achei, e ela é chique. Então, recorremos ao pensador fulano de tal para ilustrar essa situação, nananana, né? E outra aqui, ó. Com base nessas questões, então você pode colocar, vamos supor que você está ali fazendo seu texto, lá na conclusão tem sempre logo, né? Com base nessas questões ditas até o momento, propomos que o governo, entende? Então, estarem sempre, né, mobilizando elementos coesivos, eu acho fascinante, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com o texto sob essa perspectiva e essas possibilidades. Agora, vou mostrar para vocês aqui, calma aí. Não. Eu tenho essa lista aqui também, que eu vou baixar para vocês, deixar lá no material, ok? Deixa eu ver se aqui já abriu e já encerra a nossa aula, tá? Gente, olha que coisa incrível, não baixou. Não sei por que isso aconteceu. Coisas que acontecem, né? Mas esse material, né, que vocês estão vendo aqui, ele também está em outra aula que eu fiz no ano passado. Eu coloquei a partir de quando que você tem que ler, que você tem que assistir lá nos vídeos, e ele também vai ajudar vocês. Lembre-se que elemento coesivo, gente, a capacidade de conectar, de retomar também por meio de pronomes, por meio de advérbios, né? O uso de advérbios também diz respeito a essa competência 4. Então, se você está colocando ali no seu texto, por exemplo, o assunto é sobre a religião, né? A diversidade religiosa no Brasil. Então, você vai assim, a diversidade religiosa no Brasil há uma diversidade de religiões no Brasil com predomínio da religião católica. Essas crenças, então quando eu falo assim, essas crenças, essas é o elemento coesivo, mas crenças também por quê? Porque é um recurso que eu estou utilizando para substituir a palavra religiões, né? Então essa capacidade de substituir também por meio de substantivos que são sinônimos, por meio de advérbios, por meio de pronomes, né? Pronome, eu já falei, por exemplo, o tema, vamos supor, a mulher, né? A mulher, nananana, ela, isso é um pronome de substituição. Então, ele também é contado como um elemento coesivo, certo? E todo aquele estudo que a gente fez das conjunções, né, enquanto coordenadas, elas também são importantes e são chamadas de conectivos na redação dissertativa argumentativa. É só do Enem, gente? Não é só do Enem. É também do PAS, né? Se for ali uma proposta de texto, um gênero, artigo de opinião, uma carta argumentativa, todos que levam em conta a argumentação precisam desses conectivos. Todos os artigos de opinião precisam de conectivos. Então, não se usa só na redação do Enem,
né? Se usa em qualquer redação que pede que você argumente. Então, esses conectivos, eles fazem parte da argumentação. Tranquilo, gente? Então é isso, acho que me demorei mais do que eu queria. Um beijo para vocês, tchau.